paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, nossa segunda aula do livro, dos livros proféticos. E nós, na primeira aula, nós tratando o livro de Isaías. Hoje a gente vai dar continuidade, na lição 3 e na lição 4, do nosso livro tema. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ensine nesta oportunidade. Façamos uma breve oração. Soberano Deus e eterno Pai, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos e rogamos pelas Tuas bênçãos e misericórdia, que nós possamos compreender, Senhor, a Tua palavra, os ensinos da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, crescer na graça, no conhecimento, na maturidade cristã e também na comunhão com o Senhor. Nós agradecemos, Pai, pedimos que a cada um que assista esse vídeo, ó Deus, possa ser edificado, ter a sua fé edificada e que o Senhor continue abençoando a cada um. Nós agradecemos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos hoje na terceira e quarta lição. Vamos aos nossos objetivos. Bom, o primeiro objetivo é relatar sobre como serão a ira e o juízo de Deus contra os ímpios e o resultado desses atos sobre a humanidade. Segundo, descrever a profecia de juízo contra a Filistia, Moabe, Damasco, Samaria e Etiópia. Terceiro, descrever a destruição do Egito, da Etiópia e nova profecia contra a Babilônia. Um quarto objetivo é descrever sobre a advertência do profeta contra Edom e Arábia. E um quinto é descrever sobre o ataque a Jerusalém e o juízo de Deus contra Tiro. Bom, para a gente iniciar essa aula, eu quero primeiro destacar esse conceito de forma bem simples, o conceito de justiça de Deus. Por quê? Porque a ideia central que nós encontramos no livro de Isaías, principalmente nesses capítulos que nós vamos ver, se destaca o quê? A justiça de Deus. Então, a ideia central é que Deus, como um ser supremo e moralmente perfeito, julga as ações humanas de acordo com um padrão de justiça transcendente. Então, os juízos que vão ser derramados sobre as nações que nós vamos observar, é interessante que todos eles aconteceram, provando e mostrando a grande realidade que Deus é soberano. E por que esses juízos acontecem? Porque é a justiça de Deus. Deus, ele não se alegra com a injustiça. E quando a gente fala disso, às vezes a gente pensa que essa justiça de Deus, ela vai somente estar valendo ou acontecendo na vida do povo de Deus, porque é o povo que conhece, é o povo que tem a palavra, mas a grande realidade não é isso, Em muitos casos que nós vemos na Bíblia, Deus derramou justiça sobre nações que nem o conheciam por conta do pecado dessas nações, da maldade dessas nações com as próprias pessoas. Então a justiça de Deus, ela abrange tudo e todas as coisas, tanto na vida daqueles que são servos de Deus e conhecem a sua palavra, Conhecem a sua palavra, como também nações que mesmo sem conhecer ou obedecer a palavra de Deus, acabam sofrendo os juízos de Deus por conta da impiedade com que essas nações vivem e tratam as pessoas. Então a justiça de Deus, ela é dominante. É lógico que atualmente nós temos visto muitas injustiças e não tem acontecido aos nossos olhos praticamente nada, como acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o juízo era certeiro e rápido, Hoje nós assistimos muitas
injustiças, muitas coisas acontecendo e parece que não está acontecendo nada. Mas nós temos que lembrar uma coisa: nós vivemos na nova aliança. E nesta nova aliança, a justiça de Deus, né, o acerto de conta de Deus também já está determinado. Também o dia do acerto de contas já está marcado, onde Deus vai trazer todas as coisas a juízo, tanto as que são referentes ao seu povo, quanto também àqueles que o desprezam. Então, o dia do acerto de contas de Deus já está marcado. Esse dia já está separado. Nós não sabemos a data, nós não sabemos quando, mas a Bíblia descreve que o dia do acerto de contas, o dia do Senhor, ele está marcado também para a nossa geração, apontando que a justiça de Deus, ela é transcendente, ou seja, ela vai muito mais do que a nossa compreensão humana pode entender. Então, a gente inicia essa aula falando sobre a justiça de Deus, porque até para que a tua fé não se enfraqueça, né? Ao assistir tantas injustiças e parece que nada acontece, mas saiba que o dia do acerto de contas, né, ele está marcado, ele tem data e hora para acontecer, ok? Então vamos lá. O primeiro juízo que nós temos aí é do capítulo 13, que vai do capítulo 13, verso 1, até o capítulo 14, verso 27. Nós não vamos ler, né, tudo isso, porque senão a nossa aula vai ficar muito estendida. Mas é importante que você depois leia o texto com bastante tranquilidade, né, para que você possa assimilar. Eu vou ler apenas os 5 primeiros versículos para você já ter uma noção. Olha aí. Peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Então veja que aqui, começando com, né, a Babilônia. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, e os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Então você pode observar aqui que essa profecia de Isaías contra a Babilônia, né, será o quê? Será a destruição. Né? O texto vai apontar que assim como Sodoma e Gomorra, né, sofreram o juízo de Deus, a Babilônia também estará experimentando, né, deste grande juízo de Deus, pela sua maldade, pela sua impiedade, pela sua idolatria. Então veja, esse trecho dos escritos do profeta Isaías ressalta a soberania universal de Deus e informa sobre sua punição a nações vizinhas de Israel, né, de Judá, que perseguem seu povo. Deus estabelecerá um dia, que é designado o dia do Senhor, né? O dia do Senhor, ele tem aquela conotação do acerto de contas, né? De que Deus vai acertar as contas com essas nações que perseguiram, né? Que maltrataram o povo de Deus, né? Interessante que nós estamos estudando fatos que foram profetizados e que já ocorreram naquela época, né? A própria história vai nos apontar
o cumprimento dessas profecias de juízo contra todas essas nações. E aqui nós podemos tirar uma lição. Que lição? A lição de que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Então, Deus estabelecerá um dia, o dia do Senhor, para julgar a Babilônia. O texto cita os medos e persas como meus consagrados, a quem Deus ordena a destruição da Babilônia. Todos nós sabemos, né, que a Babilônia dominou o mundo da época. Depois da Babilônia veio os medos e persas, né? Depois dos medos e persas vieram os gregos. Depois dos gregos vieram os romanos, tá? Então aí nós temos aí a ordem e o cumprimento, né, que ocorreram. Que esses fatos, né, ocorreram a maior parte depois da queda da Babilônia, foi nos 400 anos de silêncio profético. Bom, então vamos lá, o juízo contra a Babilônia. O profeta Isaías anuncia que, assim como Sodoma e Gomorra, a Babilônia será destruída, né? Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Olha só o verso de número 6, nós lemos aqui o 5, olha o 6. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Vou ler o 7 para a gente completar aqui, ó. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Então, apontando aí, né, a rigidez e o rigor deste juízo que Deus iria derramar sobre a Babilônia por conta dos seus pecados e do que eles fizeram ao povo de Deus. Então, olha, era um centro de cultura pagã que se opôs a Deus e aos seus caminhos desde os primórdios da história da humanidade, né? Ironicamente, serviu de instrumento no juízo divino contra Jerusalém para levar o cativeiro seus habitantes. Veja que a origem de Babilônia, né, ela se encontra no livro de Gênesis, né, em Babel. Vamos voltar um pouquinho para a gente ver por quê. Porque essa terra, Babel, ela acabou sendo o centro de toda a idolatria, né, que contaminou o mundo de uma tal forma, né, que sempre se opuseram contra Deus. Olha só aqui, vamos ler alguns versículos, capítulo 11 de Gênesis, verso 1. Olha, não, vamos ler aqui, ó. Não, vamos ler o 10. Vamos ler o 10, irmãos. Olha só. Capítulo 10, vou ler o verso de número 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, o Nimrod, né? E o princípio do seu reino foi Babel. Babel, e Ereque, e Acade, e Cauné, na terra de Senar, né? Desta mesma terra saiu ele à Síria e edificou a Nínive e a Reobote, e Calá e Rezém. Entre Nínive e Calá esta é a grande cidade. Então veja que aqui, quando diz o princípio do seu reino foi Babel, né, do Nimrod, Babel foi o grande centro de idolatria do mundo antigo, que se espalhou toda a idolatria sobre o mundo da época. Ironicamente serviu de instrumento, por quê? Né? Porque Deus, para corrigir, né, o reino do sul, Deus levanta também a Babilônia, né? Tanto que a Babilônia leva, né, para o cativeiro o reino de Judá, onde eles ficam 70 anos ali no cativeiro, chamado cativeiro babilônico. Mas Deus, né, Deus, quando falou com Abacuque, Deus disse que ia levantar uma nação pior do que eles para ser um instrumento de correção, mas que também julgaria, né, esta nação. Se você for lá no livro de Abacuque, você vai ver que no diálogo entre Deus e Abacuque, né, Deus fala, Senhor, Abacuque fala, Deus, você não está vendo o que está acontecendo no povo, a injustiça, tal. Aí Deus fala, estou vendo, e eu vou levantar uma nação pior do que eles, que eram os babilônios, para serem instrumentos de
juízo sobre Judá. Só que Deus também diz lá, olha, mas eu também vou julgar a nação na qual o primeiro vai ser o instrumento de juízo para o meu povo. Bom, no contexto bíblico, Babilônia simboliza o centro religioso e político do mundo em oposição a Deus e ao seu povo. O que Deus faria com a Babilônia serviria, portanto, de aviso às nações para não viverem da mesma impiedade que aquele grande reino. Foi pela ação soberana de Deus, meu Pai, Deus, deixa eu acertar isso aqui, que não pode ficar isso aqui, né, irmão? Escrever o nome de Deus minúsculo é um grave erro, né? Soberana de Deus, que veio o grande juízo sobre a Babilônia. O cumprimento desta profecia, sua queda, se desdobrou em várias etapas. A primeira, o ataque dos assírios em 689, quando Senaqueribe capturou a cidade. Posteriormente, no reino de Nabucodonosor, a Babilônia retomou o seu antigo poder, mas foi capturada em 539, por Ciro, rei do Império Medo-Persa, em 518 a.C. A cidade foi novamente devastada e se tornou, enfim, em completa ruína. Nós temos até aí a queda do reino de Babilônia, no livro de Daniel, quando o rei, ele pega os utensílios da casa do Senhor e estão bebendo, Beltesazar, estão bebendo, estão fazendo aquela coisa e a mão aparece escrevendo. Então, naquela mesma noite, o reino de Babilônia, ele vai cair, cumprindo assim aquilo que o Senhor havia dito. Nós temos aqui agora um mapa, mostrando aqui, Veja que aqui, o reino da Síria, aqui a Babilônia, Caldeia, Arábia, Egito, a Síria e a Média, que é dos Medo-Persas. Então, nesse mapa nós vemos aí toda essa região, e a maior parte dessas, Egito, Arábia, a Síria, Babilônia, a Média, todos esses estão no radar de Deus, que vão receber o juízo por conta dos seus pecados. Bom, aí nós temos o capítulo 14, verso 28 ao 18, verso 7, nós temos aí o juízo contra Filistia, Moabe, Damasco, Samaria, olha aí, Samaria, e Samaria era a capital do reino do norte, Veja que aí agora não está somente os países, ímpios, mas nós temos aí agora o próprio povo de Deus, que é o reino do norte, onde Samaria era a capital, e também a Etiópia, apontando para o juízo de Deus. O juízo de Deus, irmão, ele não é somente sobre o mundo ímpio, mas é também sobre o seu povo, principalmente quando o seu povo insiste em não obedecer, e que foi o caso do reino do norte, sempre lembrando, você tem que sempre guardar aquele período, 931, com a morte do rei Salomão, o reino se divide, 10 tribos vão seguir a Jeroboão I e 2 tribos Roboão, formando o que nós chamamos de reino do sul e reino do norte. O reino do sul, a capital era Jerusalém, onde estava ali o templo. O reino do norte teve Belém, teve várias capitais, mas no período em que Deus derramou o juízo, a capital do reino do norte, de Israel, era Samaria. Então, você tendo essa visão, você vai entender bem o juízo de Deus, que inclui também o povo de Deus. Então, olha só, em Isaías 14, verso 28 ao 32, o profeta anuncia juízo contra a Filistia, ou seja, uma nação que frequentemente
oprimia Israel. Então veja que Deus está trazendo a juízo as nações que sempre oprimiram ao povo de Israel. Vamos dar uma olhadinha nesses versículos? Isaías capítulo 14, verso 28 a 32. Olha só. No ano em que morreu o rei Acaz, houve este peso. Não te alegres toda a Filistia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filistia, está toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo determinado, que se responderá, pois, aos mensageiros do povo, que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nele encontrem abrigo. Então nós temos aí, a profecia contra a Filistia. Então a profecia começa com uma advertência para não se alegrarem com a morte do rei, o rei Uzias. O rei Acaz, que foi um rei que lutou muito contra a Filistia. Então para eles não ficarem alegres. Por quê? Pois um mal ainda pior, iria acontecer, surgiria contra a Filistia. A Filistia seria devastada por uma invasão e suas cidades seriam consumidas pela fome e pela guerra. A mensagem final é que o Senhor estabelecerá Sião como um refúgio para os pobres e necessitados, enquanto os filisteus serão destruídos. Todos nós conhecemos bem a história, pelo menos assim, a grosso modo, dos embates que os filisteus sempre tiveram contra o povo de Deus. Um deles, que é talvez um dos mais conhecidos, foi quando o rei Davi derrubou o gigante Golias. Então aí Deus agora anunciando, e tudo isso aconteceu literalmente, palavra por palavra, vírgula por vírgula, como o Senhor havia dito. Agora, nos capítulos 15 e 16, o juízo é dirigido a Moabe, uma nação orgulhosa e frequentemente hostil a Israel, que eram praticamente parentes, advindos lá de Ló. A profecia descreve uma destruição repentina e devastadora, com lamento e choro por toda a terra de Moabe. As cidades serão arrasadas e os refugiados fugirão, buscando abrigo em Judá. Apesar da destruição, há um apelo para que Moabe se submeta ao Deus de Israel, oferecendo tributo a Sião, mas a arrogância e a idolatria de Moabe garantem sua queda. Ou seja, por Moabe ser praticamente parente de Israel, Deus sempre deu uma oportunidade, Deus sempre chamou ao arrependimento, Deus sempre chamou a que eles se voltassem para Deus, que aí teriam uma chance. Mas o que acontece? Como diz o texto, a arrogância e a idolatria foram o que garantiram a queda de Moabe. E aí nós podemos tirar algumas lições também, irmãos? A arrogância é um negócio assim que não pode existir no meio do povo de Deus. Por que não? Porque nós somos dependentes de Deus. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. As pessoas estão em posições diferentes, mas diante dos olhos de Deus nós somos todos iguais. É lógico, como eu sempre digo, Deus vai cobrar de cada um dentro daquilo que Ele te deu. Eu sou um pastor, então Deus vai cobrar de mim como um pastor. Das ovelhas que eu apacentei,
do trabalho que eu realizei. Se você é um músico, se você é um regente, se você é um professor de escola dominical, Deus vai cobrar de cada um segundo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Por isso que o que nós assistimos até hoje mesmo, muitos grandes líderes estão quebrando por conta da arrogância, né? Então a arrogância é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. É assim como a idolatria. Porque a idolatria não é somente adorar, né? Venerar imagens. Às vezes se idolatra muitas coisas. Tem gente que idolatra pastor, tem gente que idolatra cantor, tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra esposa, e a gente tem que tomar cuidado com essas expressões de idolatrias que muitas vezes acontecem e a gente não está, né, observando. Então nós temos que entender por esses exemplos, né, Deus, né, derramando juízo, Deus falando, né? Deus fala sempre antes, né? Por quê? Porque Deus ainda espera que haja o arrependimento, né? Porque se houver o arrependimento e a volta para Deus, talvez essas nações não teriam sofrido as destruições e os juízos que elas viveram, porque, né, Deus sempre dá a oportunidade. Bom, em Isaías 17, o juízo é anunciado contra Damasco, né? Damasco era o quê? Era a capital da Síria, né? Olha, vou ler alguns versos para você já perceber aqui, ó. Peso de Damasco, né? Olha aí. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem haver quem os espante. Tá? Então aqui nós temos aí, né, ele dizendo que Damasco será tirada, né? Ou seja, a capital da Síria seria assolada. Efraim, né, no versículo de número 3, que ele diz aí, né, Efraim, Israel, ou o reino do norte, também sofrerá por causa da sua aliança com Damasco e com a Síria. Olha aí, ó. E a fortaleza de Efraim cessará, porque Efraim havia feito alianças com essas nações ímpias para se proteger, né, de outros inimigos. Só que não foi aprovado por Deus, porque Deus não admite alianças, né, entre seu povo com, né, nações ímpias. E outra, Deus não admite aliança entre um cristão e um não cristão. Isso não é correto. A gente fala muito só na questão de um jovem não namorar uma jovem que não é crente, uma jovem crente não namorar um jovem que não é crente. Mas não é só isso. Em todo tipo de aliança, aliança nos negócios, alianças de diversas formas. É também uma lição para nós. Aqui é uma nação inteira. Mas a gente pode tirar uma lição dessa no nosso particular, no nosso dia a dia. Que tipo de aliança a gente tem feito, né? Que tipo de aliança a igreja do século XX tem feito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Então olha só. Então em Isaías 17 o juízo é pronunciado contra Damasco, a capital da Síria, e contra Efraim, reino do norte de Israel, que se aliou à Síria contra Judá. Damasco será reduzida às ruínas e suas cidades fortificadas serão abandonadas. Efraim também sofrerá, perdendo a sua força e glória. A profecia enfatiza que, apesar da aliança humana, a verdadeira segurança só vem de confiar no Senhor. No final, haverá um remanescente que se voltará para Deus, reconhecendo sua soberania. Então veja que está muito claro aí, né? Veja que Efraim fez alianças para lutar contra seus próprios irmãos, né, no reino do sul, e também, né, contra outros reinos que também queriam, né, tomar posse do reino do norte. E Deus não aprova esse tipo de aliança, irmãos. Uma coisa importante que isso nos ensina: a nossa confiança tem que ser no Senhor, irmão. Não dá para confiar em outra coisa a não ser no Senhor.
Não dá para se confiar nos homens, não dá para se confiar no poder social, na posição social, no poder econômico. Se nós depositarmos nossa confiança nesses tipos de coisas, nós vamos sofrer como essas nações sofreram, como o próprio povo de Deus, o Reino do Norte, acabou sofrendo por essas alianças inconvenientes. Aí no capítulo 18 nós temos aí o juízo dirigido contra Etíope, né, ou Cuxê. Olha aqui, vamos ver. Ai da terra que ensombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de juncos sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, ouvireis, porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, com o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecerem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina e todos os animais da terra, invernarão sobre eles. Naquele tempo trarão presente ao Senhor dos Exércitos um povo alto e polido e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Então, a nação distante e poderosa. A profecia descreve a Etiópia como uma terra de barcos velozes, mas sua força será inútil diante do juízo divino. O Senhor chamará as nações para testemunharem sua intervenção e a Etiópia será humilhada. No entanto, há uma nota de esperança no fim dos tempos. A Etiópia trará presentes ao Senhor em Sião, reconhecendo sua autoridade e glória, como nós vimos aqui nos versos. Vou ler o verso 7 de novo para você ver essa nota de esperança. Ó. Naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Então, um juízo, mas também é interessante que eu falei para vocês que quando a gente estuda os profetas, nós vemos muitos momentos de Deus anunciando juízos contra o pecado, contra a impiedade. Mas sempre Deus aponta também para uma mensagem de esperança e para um remanescente fiel. Isso principalmente quando se trata do povo de Deus, mas também às vezes com outras nações que não é o povo de Deus, como nesse caso da Etiópia. Juízo contra o Egito, Etiópia e Babilônia. Aí já vai do capítulo 19, ao capítulo 21, 10. Então, em Isaías 19, o profeta anuncia um juízo severo contra o Egito, uma das nações mais poderosas da época. O Senhor intervém diretamente, causando confusão e desordem no Egito. Os ídolos egípcios tremerão, o rio Nilo secará. Olha só, irmão. O Nilo sempre foi o grande diferencial no Egito, uma terra seca, mas que o rio Nilo era o que sustentava aquela terra. Agora imagine o Nilo secando. E a economia do país entrará em colapso, porque
toda a economia do Egito dependia do Nilo. Se o Nilo secar, né, infelizmente, bom, haverá conflitos internos, com cidades lutando contra cidades e o povo desanimado. No entanto, a profecia também traz uma mensagem de esperança. No futuro, o Egito se voltará para o Senhor e haverá uma bênção tripartida, com Egito, Assíria e Israel unidos em adoração ao Deus verdadeiro. Já no capítulo 20, o juízo se estende à Etiópia novamente, né, Cuxê, que estava aliada ao Egito. O profeta Isaías é chamado a andar nu e descalço por 3 anos como sinal simbólico da humilhação que virá sobre o Egito e a Etiópia. Então vamos pegar aqui alguns versos do capítulo 20 para a gente entender isso. Essa folha é tão fininha que às vezes tem que molhar o dedo para... Olha só. No ano em que veio Tardã a Asdote, enviando o Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdote e a tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha, naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Então veja só, né? Isaías deveria comparecer em público sem suas vestes externas durante 3 anos, como uma parábola viva, né, de sinal de juízo contra, né, Egito e contra a Etiópia, né, que era aliada do Egito. Não era fácil ser profeta naquele período não, né, irmãos? Pensou Deus falar para você andar, né, nu durante 3 anos, descalço? E o nu ali era, né, como sinal de advertência. Bom, já em Isaías 21, de 1 a 10, uma nova profecia dirigida contra a Babilônia, tá? Que ainda não era o império dominante na época de Isaías, mas que se tornaria um símbolo de opressão e arrogância. A profecia descreve uma visão de destruição repentina. A Babilônia será invadida e derrubada e seus ídolos serão quebrados. O profeta expressa angústia ao ver a queda iminente, mas a mensagem é clara: o juízo de Deus sobre a Babilônia é inevitável e serve como um aviso para todas as nações que se levantam contra o seu povo, né, e a sua vontade. A queda de Babilônia é um lembrete de que o orgulho humano será humilhado diante do poder soberano de Deus. Olha só, vamos dar uma lidinha aqui, ó. Peso do deserto, do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto da terra terrível. Visão dura que se manifesta, o pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Medo,
que já fiz cessar todo o seu gemido, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade e angústias se apoderaram de mim, como as angústias que dá à luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem à mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor. Vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, é ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é. Todas as imagens de esculturas dos seus deuses se quebram contra a terra. Ó malhada minha, trigo da minha eira, que ouvi do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, isso vos anunciei. Então, a insistência de Deus em, novamente agora, mostrar para a Babilônia que o juízo estaria vindo rapidamente contra aquele povo. Bom, vamos para o próximo. O juízo contra Edom e Arábia. Em Isaías 21, 11 e 12, o profeta dirige uma mensagem a Edom, também chamada de Dumá, que significa silêncio ou eternidade. A profecia começa com uma pergunta: guarda, quanto resta da noite? Guarda, quanto resta da noite? Isso reflete a ansiedade e o medo de Edom diante da iminência do juízo divino. A resposta do profeta é ambígua: vem amanhã e também à noite. Isso sugere que, embora haja um alívio temporário, a escuridão do juízo ainda está por vir. A mensagem é um chamado ao arrependimento, mas também uma advertência de que o tempo de Edom está se esgotando. A nação conhecida por sua hostilidade contra Israel não escapará do castigo de Deus. Olha aqui, versículo 11. Peso de Dumá, gritam-me de Seir, guarda, que houve de noite, e disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Que quereis perguntar? Perguntai, voltai, vinde. Então veja, e a tradução está diferente, que eu estou usando uma Bíblia corrigida, então é um pouco diferente da tradução do nosso slide, que é atualizada. Bom, vamos lá. Em Isaías 21, de 13 a 17, o juízo é direcionado contra os árabes. Aqui tem uma coisa interessante. Quando você começa a observar toda esses juízos, essas épocas, você começa a perceber, e começa a vislumbrar também as origens, de todos esses conflitos que nós observamos atualmente no Oriente Médio. Então esses conflitos, essas disputas, porque todas essas nações, estão hoje representadas lá no Oriente Médio, a maior parte delas. Algumas foram totalmente destruídas, mas uma boa parte delas estão lá
ainda, né? Então, toda essa briga, toda essa disputa não é algo que vem, né, de 1948 para cá, quando Israel novamente se tornou uma nação independente, né? Mas ela já vem desde aquela época, né? Esses conflitos, né, já existem, por isso que é algo assim muito difícil, né? Que vamos ver como é que vai ser o desfecho aí, né, dessas situações, agora dizendo no período atual. Bom, Isaías 21 e 17, o juízo direcionado contra os árabes, especificamente as tribos nômades do deserto. A profecia descreve uma cena de fuga e desespero, onde os árabes serão forçados a buscar refúgio longe de suas terras, devido à invasão de um exército poderoso. A menção de Dedã, uma cidade comercial importante, e de Temã, uma região conhecida por seus poços de águas, reforça a ideia de que até mesmo os recursos e a riqueza dos árabes não serão suficientes para salvá-los. A profecia conclui, com uma afirmação solene de que o juízo virá dentro de um ano, e conforme o tempo do assalariado. Então, indicando que o castigo é iminente e inevitável. Com essas profecias, de Edom e Arábia, servem como advertências claras de que nenhuma nação, por mais próspera ou distante que pareça, está fora do alcance do juízo de Deus. A mensagem é um chamado ao reconhecimento da soberania divina e ao arrependimento antes que seja tarde demais. Então, a gente está vendo aí, ao estudar o livro de Isaías, que ele apresenta praticamente os três períodos, o período pré-exílico, o período exílico e o período pós-exílico. Então, o grande propósito que a gente pode observar no livro de Isaías é que ele quer confrontar a própria nação de Israel, e outras nações contemporâneas com a palavra do Senhor. Então, é uma confrontação mostrando que os seus pecados, aquelas coisas que eles estavam fazendo, estavam completamente fora dos padrões de Deus, e que a consequência ela viria. O castigo divino é a consequência, do pecado, da impiedade, da desobediência a Deus. E outra, ele também, nós observamos já algumas vezes, que o profeta, ele profetiza também esperança, à nação futura dos exilados judaicos, e de outros também que se voltariam para o Senhor. Bom, vamos continuar aqui. Juízo contra Jerusalém e Tiro, aí já vai entrar, o reino do sul. Em Isaías 22, o profeta dirige um juízo contra Jerusalém, a cidade de Judá. Apesar de ser o povo escolhido por Deus, Jerusalém é repreendida por sua falta de fé e dependência de estratégias humanas, em vez de confiar no Senhor. Então, por muitas vezes, o que acontecia? Quando a nação se via ameaçada por outra e que ela reconhecia que ela não tinha condições de enfrentar determinadas nações que em dados momentos eram mais fortes do que eles, o que eles faziam? Eles buscavam fazer alianças com outras nações para que aquela outra nação ajudasse ao povo contra a nação mais poderosa que estava contra ela. E isso, para o povo de Deus, era uma coisa, para Deus principalmente, era um ato muito claro de falta de fé. Ao
por buscar alianças com outras nações, o povo de Deus mostrava que eles não tinham, né, não acreditavam, haviam se esquecido das coisas que Deus já havia feito por eles no passado, né? Abriu o mar, livrou dos egípcios, livrou de várias nações, expulsou nações e nações de Canaã, venceram guerras que eram impossíveis para eles, como um exército humano vencerem. Então, quando eles se voltavam para fazer alianças, confiando ou no Egito, ou na Síria, ou em qualquer outra nação qualquer para enfrentar os seus inimigos, aquilo era uma ofensa diante de Deus, porque apontava para uma clara falta de confiança e fé no Deus que levantou a nação, no Deus que de um homem fez uma grande nação e que havia no passado já feito tantas e tantas maravilhas. Então, tudo isso, né, trazia, né, o desagrado de Deus ao ver o seu povo buscando em exércitos humanos para ser aquele que livrariam eles das nações mais poderosas que queriam atacá-los. Então, esse é muitas vezes o enredo, né, da ira de Deus contra o seu povo, de deixar de confiar nele para confiar em soluções humanas. E aí nós temos uma lição para nós. Quando nós deixamos de confiar em Deus para confiar em pessoas, em posições, em dinheiro, a gente está completamente fora, né? Nossa confiança tem que estar no Senhor Deus que criou os céus e a terra, mas nada disso, né? Então vamos lá. Então, a profecia descreve um cenário de cerco e destruição iminente, onde a cidade é invadida, seus habitantes fogem em desespero. O povo se prepara para a guerra, armazenando água e reforçando as muralhas, mas ignora o chamado para se voltar a Deus em arrependimento. Isaías critica especialmente a liderança de Sebna, o administrador real que é repreendido por sua arrogância e será substituído por Eliaquim. No entanto, mesmo Eliaquim, embora mais fiel, não será capaz de evitar o juízo final. A mensagem é clara: a confiança em si mesmos e a negligência para com Deus levarão à queda de Jerusalém. E que foi o que realmente aconteceu. Em Isaías 23, o juízo é pronunciado contra Tiro, uma cidade fenícia famosa por seu comércio e riqueza. Tiro era um centro comercial próspero, mas sua arrogância e materialismo a tornaram alvo de juízo divino. A profecia descreve a destruição de Tiro, com seus navios mercantes, né, sendo silenciados, e suas colônias, como Sidão, sendo envergonhadas. A queda de Tiro é tão impactante que até o Egito, outro grande poder da época, tremerá diante dela. No entanto, a profecia também traz uma nota de restauração após 70 anos. Tiro será restaurada e retomará suas atividades comerciais, mas sua riqueza será dedicada ao Senhor e ao seu povo. Isso mostra que mesmo em meio ao juízo, há um plano de redenção para aqueles que se humilham e reconhecem a soberania de Deus. Veja aí, né? Estamos ainda dentro daquele enredo, né? O juízo, mas a mensagem de esperança, né? Porque Deus sabe, né, irmãos, que quando a gente vê essas guerras, esses juízos, né, a gente às vezes pensa de forma generalizada que todos estão, mas sempre, irmãos, em todas as épocas, em todos os povos, principalmente no povo de Deus, sempre existe um remanescente, ou seja, aqueles que dão ouvidos, né, à voz de Deus, né? Talvez eles não são aqueles que conseguem causar uma mudança geral, mas sempre tem aquele remanescente que está separado da grande maioria, né?
enquanto a grande maioria se corrompe, a grande maioria faz, né, o que é errado aos olhos de Deus, mas sempre existe um remanescente que está sendo fiel a Deus. Por isso que eu digo uma coisa, hoje nós vemos muitas crises, né? Estamos vivendo muitas crises nas igrejas e tantas situações, mas entenda uma coisa, dentro das igrejas, dentro dos ministérios, existe também remanescentes, né? Que não estão no bolo total, mas estão sempre ali, separadinhos, clamando, buscando, vivendo em fidelidade para com Deus. Bom, essas profecias contra Jerusalém e Tiro destacam a seriedade do juízo de Deus sobre o orgulho, a autossuficiência e a idolatria. Então perceba que todo esse processo de juízo, ele sempre está fundamentado numa coisa, né? O orgulho, a autossuficiência, né, e a idolatria são as questões que permeiam, né, o cenário que leva a Deus, né, a formar os juízos para, assim, corrigir e castigar aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Bom, nós vamos agora fazendo uma pausa, né, para o vídeo não ficar muito comprido, né, para você ler, e aí nós temos aí um tempo, né, de uma primeira aula. Então, vai descansar, vai tomar um café, né, dar uma lida na Bíblia, no teu livro, nos slides, e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da nossa aula. Deus abençoe. Lembrando, as suas dúvidas, escreva as suas dúvidas, marque. E na nossa aula presencial, nós estaremos conversando e tirando todas as dúvidas. Mas para isso é importante você ler o livro, né? E também fazer as suas anotações das suas dúvidas, lendo também a palavra de Deus. Então, Deus abençoe e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da nossa aula. Deus abençoe e fique na paz.